Te agradecer pela deferência, num dia que eu sei que está sendo mais um, né, dos difíceis dias desses últimos quase 3 anos de Vasco. Eu queria que você falasse do que aconteceu ontem, nesse momento em que você não faz, pela Justiça, parte do Conselho de Administração da SAF, no meio de uma janela, na volta do time ao campeonato, aos campeonatos, sem treinador e principalmente buscando um novo investidor. Como é que está o Pedrinho hoje? Flávio, primeiro, bom te ver novamente, né? É um dia pesado, duro, né? Na realidade, de uma noite virada, pego de surpresa. Não esperava que a maldade das pessoas fosse num nível tão grande assim, a ponto de pensar somente no poder e esquecer todos os problemas que podem vir para a instituição. Como todos os torcedores que acompanham diretamente o Vasco, todos sabem que existiu uma briga política interna, que na minha concepção não deveria prevalecer se causa dano à instituição, e essa briga está tomando um caminho que é um caminho muito ruim, porque todas as alegações, todas as falácias, todas as narrativas são apenas narrativas. E chegar numa esfera tão crucial e eles esperarem o momento certo, que é o momento de eleição, no momento que o clube está fragilizado em termos de pontuação, para fazer esse movimento, é muita deslealdade, não comigo, deslealdade com a instituição. E aí, Flávio, a gente começa a prever diversos possíveis movimentos e eu já vou te falando um monte que pode acontecer. Um deles é eles quererem me impeachment, que está aqui na associação, porque eles vão alegar se tem gestão temerária pelo que aconteceu, eles vão alegar que eu não posso mais estar no controle. Eles vão criar que, de repente, o contrato era um contrato bom e quando eu tento colaborar e contribuir, e aí o contrato é mudado com o investidor, o contrato fica pior, e aí eu preciso, né, até que o investidor venha a público para falar sobre isso. Uma empresa que eu tenho para falar sobre saúde mental, que é uma das coisas que toca a minha vida como Vasco da Gama, onde eu tenho um contrato com a empresa de um amigo, que eu sou remunerado para palestrar, inclusive hoje 9 horas da manhã eu estava palestrando para funcionários devido à nova lei do NR1 no centro da cidade, falando que eu agencio o jogador, sendo que eu coloco todos os meus patrimônios como garantia na recuperação judicial. Era um dos únicos caminhos para o clube se reestruturar. Por isso, de repente, outros não fizeram, porque você botar todo o teu patrimônio em jogo é muita responsabilidade. Mas dentro de alguns aspectos da RJ, existe gestão temerária, fraude, corrupção, e isso eu sei que não vai acontecer na minha gestão. Então, eu seria burro o bastante para ter um contrato que agencia jogador e eu perder todo o meu patrimônio. Então, assim, é tanta crueldade, é tanta maldade, é tanta falácia, que me dói, obviamente, como pessoa, porque foram pessoas que conviveram comigo, conviveram dentro da minha casa, e são pessoas hoje que se tornaram, não minhas inimigas, mas inimigas da instituição. Porque toda essa criação que eles fazem, toda essa invenção que eles fazem, é em troca de quê? É de poder? O que eles vão falar? O Pedrinho desvia? Onde eles querem atingir? Eles querem atingir a única coisa que eu tenho com o torcedor, que é a credibilidade. Quando eles tentam tirar a minha credibilidade, é a única chance que eles têm de me prejudicar e prejudicar a instituição, num momento tão crucial para o Vasco da Gama. Eu vou te interromper. Eu quero fazer assim que isso aqui seja um bate-papo. Você começou falando, eu me lembro quando você se elegeu, Pedrinho, e foi uma das coisas que mais animou o torcedor, e eu vou particularmente dizer a mim. Você disse, eu não quero mais briga política no Vasco. Me lembro que o seu opositor, que era alguém que tinha
tido eleições problemáticas lá atrás, que foi o Levin, ele abraçou e ficou aquele clima bem legal, né? Pô, difícil a gente ver isso. E você abre aqui essa resposta comigo dizendo que houve uma ruptura política. Por que houve essa ruptura política? Explica um pouquinho esse... Porque os argumentos são grandes, de que havia um grande grupo e o grupo foi diminuindo. Enfim, eu queria que você explicasse essa relação que se deteriorou com o tempo. Cara, o conceito final, realmente, assim, eu não sei te falar. A estrutura que eles estão tentando criar é que existe quadrilha, é que existe roubo, é que existe fraude. E eu sempre falei desde o início, se qualquer coisa acontecer de forma irregular, seja quem for, vai embora. Não vai existir isso comigo aqui dentro. Não vai existir, Flávio. Comigo não vai existir sacanagem. Essa foi a minha frase. Então, se tivesse alegações, como eles alegaram, eu sempre digo, cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas? Agora, a única coisa que me preocupa, e muito, Flávio, é porque uma mentira ou uma historinha que se torne uma narrativa bem contada, com canetas bem pesadas, ela destrói reputações. E é isso que vão tentar criar. Eles vão criar narrativas, histórias, mas com a mão pesada. A caneta é muito pesada. E se você me perguntar, eu tenho medo? Tenho. Eles podem criar qualquer coisa ao meu respeito. Porque eles pegam uma historinha, montam a historinha, cria a narrativa e a caneta pesa. Então eu tenho medo. Você acha que essa situação que aconteceu domingo, da ação colocando em suspeição a sua empresa, de que você agenciaria jogadores, é por aí, é esse caminho? E como é que você se defende? Você falou que a empresa foi criada para palestrar, enfim, para você ter outros negócios, né? Como é que você se defende? Esse contrato seu foi levado à compliance, passou, isso foi aprovado? Flávio, quando você abre uma empresa, vem ali diversos aspectos. Dentre eles estava agenciar o jogador. Foi identificado pela 777. Sim. Porque já é um padrão, já vem no contrato. E a gente tirou imediatamente. Inclusive com um dos personagens que hoje é opositor. Inclusive, eu tinha um resquício, que eu não me lembro o valor, e posso estar enganado, e se eu estiver enganado, me perdoem. Não sei se era 80 mil, 50 mil, 70 mil, não lembro o valor. Que era um resquício de uma ação que tinha do Vasco, e eu tive que abrir mão. E abrir mão do dinheiro. E quando eu saí da Globo, eu recebi milhares de propostas para canais de televisão, youtubers, para ganhar um dinheiro significativo. Enquanto eu estava na Globo, eu recebi proposta para trabalhar em clubes e ser remunerado. O próprio CEO da SAF, do antigo investidor, queria me pagar um salário astronômico para ser diretor. E eu recusei. E qual é tão chulo, assim, é tão medíocre, porque qual é a racionalidade de eu colocar meus patrimônios e cometer alguma irregularidade para perder meu patrimônio, que vale trilhões de vezes mais do que supostamente eles estão alegando aí qualquer tipo de irregularidade. Então, assim, isso se desmancha, se cai por terra, facilmente. Agora, se você pega uma história, desenha, isso aqui está vinculado a isso aqui, que eu não sei o quê, e a caneta, que é o meu medo, pesa, aí eu tenho muito receio do que pode acontecer. Mas eu espero que a caneta pesada não vença a verdade. É só isso. Pedrinho, assim, eu vou te fazer uma pergunta bastante direta. Se alguém pedir a você hoje, abra o seu sigilo bancário, liberado. Você abre sem problema? Liberado. Tá liberado. Sempre teve, pô. Inclusive, uma história que aconteceu aqui com o Vasco. Quando eu saio do Vasco, que eu vou pro Palmeiras, eu assino aqui uma rescisão, certo? E eu não queria de forma nenhuma entrar na justiça contra o Vasco, mas eu tinha muito dinheiro para receber. E foi uma luta constante para eu não entrar na justiça, porque eu não queria entrar na justiça contra o Vasco. E eu não tentava, não conseguia, né? Não tentavam fazer um acordo, não conseguia, e eu precisava do dinheiro. Entrei na justiça. Quando eu entro na justiça, estamos lá com, eu acho que é juiz também que tenta fazer a conciliação.
e na época o advogado do Vasco, que não era o advogado habitual, ele apresenta um documento onde tem uma assinatura minha dizendo que o Vasco estava quite. O conciliador me mostra o documento, eu olho, ele pergunta, a assinatura é sua? Eu falei, a assinatura é minha. Essa assinatura é minha, mas eu não assinei. Então eu não sei se botaram carbono, é carbono que se fala? Eu não sei se falsificaram. Imediatamente, o juiz, vendo obviamente a verdade, falou assim, então tá bom, fala para o advogado do Vasco, já que vocês trabalham com débito e com crédito, eu vou pedir a quebra do sigilo bancário do Pedrinho. Você autoriza? Autorizado. Quebrou o sigilo bancário, automaticamente não estava quite porque não houve pagamento nenhum. Então, assim, para mim está muito claro, Flávio, está muito tudo liberado, assim, não tem problema nenhum, não tem... Isso é o que menos me preocupa. O que me preocupa é o dano que pode ser causado à instituição por esse movimento. A gente vai falar de investidor, eu espero você falar sobre o investidor, para a gente chegar em que consequências essa atitude pode... as consequências que essa atitude pode ter causado. Eu estou seguindo um caminho aqui que eu acho que são esclarecimentos importantes e eu vou citar 3 personagens que são muito citados por aqueles que hoje, teoricamente, agora na prática, em função até da exoneração ontem e de alguns personagens que não estão mais do Vasco, sempre colocam como sendo os seus 3 mais ligados. Alain Belaciano, que é presidente da Assembleia Geral, o Cristiano Campos, que é uma pessoa muito ligada e está no Conselho de Administração, e o Marcelo Macedo, que é vice-presidente também, que também está muito ligado a você. E todos, de alguma maneira, principalmente o Alain Belaciano, é muito acusado em relação à questão da RJ, de ter fraudado. Como é que você defende-os em relação a isso? O que você fala a respeito dessas acusações? Eu defendo o Vasco. Alain cometeu alguma irregularidade? Prova. Provou? Tá fora. Sim. Essa e outras vezes, foi dessa vez que foi uma primeira conversa, e de outras vezes foi sempre a frase que eu falei. Prova. Tá provado? Tá fora, pô. Ninguém vai prejudicar o Vasco. Nem eu e nem ninguém ao meu redor. Seja ele quem for. Agora, se alegam que tem uma fraude na RJ. Essa fraude aconteceu como? Se ela foi assinada pelos executivos. Aí os executivos assinaram e alegaram algo que eles assinaram porque passou batido. Tá bom, passou batido. Mas não pode ficar assim. Nós temos que fazer alguma coisa. O AJ, que é o administrador judicial, olha lá e fala, não tem fraude. Beleza, não tem fraude. Podemos fazer mais alguma coisa? Podemos. O quê? Ministério Público. Vamos para o Ministério Público. O Ministério Público olha, não tem fraude. O que mais eu posso fazer? Falaram que tinha fraude num contexto geral. O que eu fiz? No dia seguinte, auditoria. Auditoria na SAF, auditoria na associação. É isso que eu posso fazer, fiscalizar. Você já viu algum presidente fazer auditoria no ano de eleição, Flávio? Não. Foi até surpreendente aquela nota. Porra, então assim, auditoria no ano de eleição. Eu não me apego e não sou preso à cadeira que eu estou. Muito pelo contrário, quem me conhece. Eu vim aqui por um propósito inicial, que era a questão do estádio. A gente tinha a pretensão de construir o estádio. Paralelo a isso, eu ia fazer o que eu venho fazendo com muito amor e com muita emoção, que é a palestra sobre saúde mental. Passado o estádio, que eu, na minha cabeça, iria construir em 3 anos, já no primeiro ano começaria, eu ia começar uma carreira de gestor esportivo, visando um futuro, obviamente, na CBF. Aconteceu tudo o que aconteceu. E confiei cegamente nas pessoas. Cegamente, porque eu não sou advogado. Então eu tenho que acreditar no meu advogado. Quando eu recebo uma informação, ou você entra com a ação, ou o Vasco cai numa massa falida. Até então, eu, você e todos os vascaínos não sabíamos disso.
Eu precisava saber se aquela informação era verdadeira ou não. Então eu tenho que confiar na pessoa para tomar uma decisão. Foi a primeira de muitas decisões difíceis que eu venho tomando até aqui. Eu fui para casa, pedi um tempo para pensar, fui chorando porque me abalava muito, porque eu falei assim, o torcedor não sabe o que está acontecendo, vai achar que eu estou ali querendo um poder, como foi falado na época, e acabou. A torcida vai querer me matar, porque ninguém entende o que está acontecendo. E eu recebo o telefonema de novo, ou você entra com a ação, ou o Vasco vai entrar numa massa falida. A decisão é tua. E eu falo, entra com a ação. E assim foi feito. A primeira tomada de decisão difícil, em troca de confiança. Quando a gente vai para recuperação judicial, era o único meio de sobrevivência, porque você pode entrevistar os financeiros, quem você quiser, Flávio. A gente não tinha dinheiro para o mês seguinte. Como eu não tinha acesso a nada, o que era falado para mim é que o Vasco tinha 80 milhões em caixa. Quando a gente entrou, se eu não me engano, a gente tinha 800 mil em caixa. A gente não tinha salário para o mês seguinte. Então foi uma luta constante para honrar os compromissos. Paralelo aos compromissos fixados nos contratos, existiam algumas coisas que tinham sido combinadas com os atletas e não tinham sido cumpridas pelo investidor, como passagens aéreas. O Payet, por exemplo, tinha um número de passagens aéreas. Chegou o momento dele usar, ele veio falar comigo, presidente, eu preciso das passagens. Aí eu falei, beleza, a gente vai disponibilizar, está no contrato? Não, mas não está no contrato. Eu falei, mas não está no contrato porque você não acordou isso e está me pedindo? Não, eu acordei com os caras não botaram no contrato e eu não olhei, não prestei atenção nisso. Chamei o RH, chamei as pessoas que estavam presentes, tinha sido combinado. Fui lá, fiz a mudança no contrato, botei o número de passagens que tinha sido combinado e paguei as passagens do Payet, assim com o Verratti. Liguei para muitos empresários, não todos, que eu vou estar mentindo assim que eu entrei. Falei, cara, o Vasco está devendo comissão para vocês. Está devendo. Era para pagar à vista, depois ligavam para pagar em 3 vezes, depois ligavam para pagar em 6, mas nunca pagaram nenhuma vez. E eu falava, então eu vou pagar em X vezes. Pagando em X vezes, eu vou cumprir e vou honrar. E pagava a primeira e todo mundo viu o que aconteceu. Então a gente foi trazendo credibilidade, porque o que eu precisava era sinalizar para o mercado que entrou um grupo sério. Através disso, para você ter uma recuperação judicial, você precisa de forma antecipada mostrar uma gestão que eles chamam de gestão de boa-fé. Então eu fui demonstrando gestão de boa-fé, fazendo acordos, cumprindo, pagando, honrando os compromissos. A gente entra com a medida cautelar antecedente, que isso ajuda muito porque a gente acaba bloqueando as penhoras e isso tem mais recurso. Fomos passando de fase na Copa do Brasil, finalizamos o ano e aí vem a questão da RJ. A questão da recuperação judicial, as pessoas acham, Flávio, que é uma coisa simples. Entrou em recuperação judicial. Não. Entrou em recuperação judicial, eu tenho que botar todos os meus patrimônios. Inclusive, você falou sobre a conta bancária, ela está aberta lá. Pô. O juiz tem acesso à minha conta bancária o tempo inteiro, pô, pela recuperação judicial. Então não precisa nem quebrar sigilo, ele tem acesso. Então está tudo lá. Só que existe uma coisa, eu tenho uma família, eu controlo os meus atos, mas eu não sei se, desportivamente, o clube poderia ter um insucesso, menos recurso financeiro, dificuldade para fazer os pagamentos. Se eu não compro os pagamentos, eu tenho gestão temerária. Tenho gestão temerária, eu posso perder meus bens. Então já era um outro ponto que eu não controlava. Mesmo assim, Flávio, brigando em casa, de forma dura, eu coloquei o Vasco, porque eu achava que era o caminho e confiava no processo que estava sendo feito. Então a recuperação judicial foi um ponto importantíssimo para os passos seguintes. Por quê? A dívida era uma bagunça. Toda hora penhora, tu não sabe, toda hora aparece um credor. Quando a gente entra na recuperação judicial, e é lógico que ninguém fica satisfeito de ter que dar um deságio duro, às vezes, no credor, e como eu vi muitas declarações do próprio Valdir, que a gente tem que tirar
botar uma vírgula, porque tem um viés muito político ali, mas sempre com muito respeito ao atleta Valdir, ele fala, eu fui obrigado. Não, ele foi obrigado não, ele poderia votar não, que ele receberia do mesmo jeito que ele está recebendo. Que eu acho que até, se eu não me engano, eu posso estar errado, que são muitos processos. Eu acho que ele recebe até integral, é parcelado, mas eu acho que é integral o valor dele, eu não sei se mudou, se ele teve deságio. É duro dar deságio. Um dos meus pedidos foi a classe mais humilde não ter deságio, receber integral, porque meu pai também foi um motorista de caminhão de lixo aqui do clube. E a recuperação judicial, ela fez o quê? É como se fosse o seu armário de roupa. Ela botou camisa no lugar de camisa, na gaveta de camisa, cueca na gaveta de cueca, short na gaveta de short. Então está tudo arrumado. Quando um investidor olha para o cenário, ele sabe exatamente tudo que o Vasco tem. Além do tombo, no bom sentido, que a gente deu na dívida. A gente tem uma queda na dívida extraordinária. E organizamos completamente a dívida. O plano da recuperação judicial não é feito por mim, é feito pelos executivos junto com a Álvares Marçal, é levado ao juiz, é aprovado pelos credores, e, se eu não me engano, foi uma das maiores aprovações da recuperação judicial, com 97,7% dos credores aprovados. Com isso, um investidor olha para o cenário e vê, a casa está arrumada. Chegando os investidores, né, olham e vê a casa arrumada. Chegando nos investidores, nenhum investidor chegou com uma proposta oficial, a não ser o Lamac. A história de grego, italiano, foi tudo foguete, né? Não vou dar nomes específicos, mas citado por vocês. Para mim, uns usaram muito mais o Vasco para se promover o nome na pessoa física e tal, do que interesse, porque foi tudo passado para eles, NDAs assinados, e nunca tiveram retorno de nada, de nenhum interesse, de nenhuma proposta. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou, então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.